Sejam bem-vindos ao programa Impacto, o programa que vai falar de esportes aqui do CEUNSP. Eu sou Gabriel Vanin. E eu sou Heloísa Ortiz. O Impacto é um novo formato de programa na sua grade de programação. Aqui, nós vamos mostrar os assuntos que mais impactam na vida dos brasileiros. E para essa primeira temporada, a nossa equipe preparou um tema que vai dar muito o que falar no ano de 2016, esportes olímpicos. Começa agora o Impacto Olímpico. Para começar a nossa temporada, vamos falar sobre a história das Olimpíadas. As Olimpíadas são originárias da Grécia, mais especificamente da cidade de Olímpia, onde os gregos faziam homenagem aos deuses. Entre eles, Ares, o deus da guerra. Além da religião presente no evento, o povo grego enxergava nos Jogos Olímpicos a oportunidade de trazer paz e harmonia a toda a civilização. O termo Olimpíada é atribuído no período de 4 anos entre uma edição dos Jogos Olímpicos e outra. Além desse significado, Olimpíada também dá o nome da junção de Jogos Olímpicos, popularmente conhecido por Olimpíadas. Você sabe me dizer o que são as Olimpíadas? Para mim é uma competição, né, que tenta envolver a maior quantidade de países, né, e tentar disputar quem é o melhor, separando por países, né. São esportes olímpicos que vão marcar o mundo inteiro. É a celebração da união das nações, do povo. Eu acho importante que tenha, desde que tenha apoio, né? E o que você sabe sobre as Olimpíadas? Eu sei que elas ocorrem também como a Copa do Mundo, né, que é de 4 em 4 anos e que pega uma maior quantidade de esportes do que a Copa, que eu sei é isso. Bom, as Olimpíadas eu sei que surgiu já há muito tempo atrás, que ocorre, se eu não me engano, de 4 em 4 anos, que é como o Breno falou, que é o encontro das nações. E nada mais é que são povos de todas as raças que ali eles esquecem de que são de vários lugares e se unem para disputar o mesmo esporte. Ela é uma ferramenta importante no mundo, porque como ela é uma disputa de vários países, então ela ensina muita coisa. As corridas que deram início a todas essas provas e eram campeonatos para eles se mostrarem o físico, né, coisa do tipo. E você acha que as Olimpíadas podem mudar a história? Não sei, acho que para as pessoas envolvidas, acho que sim, né? Para quem acompanha a competitividade, né, a rivalidade entre os países, acho que sim, né? Depende de cada um, né? Sim, pode mudar a história, como não só a história de toda a nação, e sim como a história das pessoas também. Sim, ela já mudou muito na vida das pessoas. Ainda precisa muita coisa, porque o ser humano ainda não está preparado ainda para quando há essa reunião de países numa competição tão importante que é o esporte. A gente tem que ver o lado do esporte. Estamos aqui com Rafael Abreu, historiador formado pela Unicamp, onde no momento exerce função no Colégio Objetivo em Campinas. Rafael, você com seus 10 anos de experiência, poderia contar um pouquinho sobre como surgiram as Olimpíadas? Claro. O mais importante da gente entender o surgimento das Olimpíadas é remontar à Grécia Antiga. Um momento muito distante na história, até mesmo antes de Cristo, nós tivemos a formação dos Jogos Olímpicos por conta de uma questão clara de uma relação entre a cidade-estado, principalmente as cidades-estado gregas, que tiveram aí a sua formação ainda muito tempo antes dos tempos de Cristo, no século VIII. Por volta aí do ano de 776, nós tivemos aí o surgimento até mesmo dos Jogos Olímpicos, e isso daí se transforma num marco histórico muito importante. Esse surgimento e essa importância desses jogos para os gregos, ela transcende até mesmo o mundo do esporte e ela passa a ser muito mais religiosa, política e até mesmo social. A importância é que ela se transforma
muito mais numa situação pontual, pensando em um desenvolvimento político, religioso, esportivo, dentro desse mundo grego, que é um mundo que hoje faz muita referência a nós. Hoje nós temos aí os Jogos Olímpicos, que são referência desses jogos da antiguidade grega. E fora a demonstração e a devoção religiosa, os gregos almejavam algo mais com estes eventos? Claramente, a questão política ela é muito forte na Grécia Antiga e vencer uma Olimpíada era como se você se transformasse numa grande referência, né? Não só religiosa, mas também política. As cidades que venciam, as cidades campeãs dos Jogos Olímpicos, elas eram cidades que se transformavam em referência. Atenas é uma cidade que venceu muitos Jogos Olímpicos e durante o século V, que é o seu auge, o seu grande momento do processo democrático, com o próprio Péricles, e isso fez com que os Jogos Olímpicos se transformassem em algo muito maior do que apenas referência a deuses. E claro que, pensando até nessa questão política, uma curiosidade interessante é a vitória dos Jogos Olímpicos. Ela transformava no herói, o atleta herói, ele recebia uma coroa de louros, que vem de uma história mitológica de uma ninfa chamada Daphne, que fugia de Apolo por conta de um amor que Apolo tinha por ela, e ela não o amava de volta, e ela pediu ajuda ao seu pai, que a transformou em louros. E aí essa questão de Daphne vencer Apolo nessa fuga dela deste deus tão poderoso, fez com que a coroa de louros fosse forjada e dada a todos esses caras, a esses atletas que venciam esses Jogos Olímpicos. E você consegue falar pra gente ao certo o que significava, qual era o significado dessa coroa? Essa coroa ela tem um significado importante, muito mais mitológico e simbólico do que efetivamente social. Ela simbolizava a vitória de uma pessoa, de uma ninfa, que era prioritariamente uma mulher, e se pensarmos no papel da mulher na Grécia Antiga, ela não tem um papel prioritário. A Grécia Antiga ela tem o foco da Grécia Antiga é masculino, tanto que é uma sociedade patriarcal. E por uma mulher ter vencido um deus, então uma ninfa vencer um deus é algo muito significativo. Então essa coroa de louros ela tem essa importância, que por um acaso ela vai ser utilizada até hoje. Se você pegar os grandes campeões das Olimpíadas, eles recebem também uma grande coroa de louros, ou até mesmo os Césares romanos também possuíam essa coroa de louros como uma forma de demonstração de vitória sobre os deuses, ou na verdade não uma vitória sobre os deuses, mas uma simbologia política muito forte, né? Eu tenho a coroa de louros, então eu sou mais importante do que todos. Estamos aqui com o André Caires. Ele é formado há 10 anos em Educação Física, pró-graduado em Fisiologia do Esporte. André, como que é para você exercer uma função de tanta responsabilidade como que é um educador físico? Bom, é muito gratificante, né, poder exercer essa profissão, uma profissão que eu gosto muito, me identifico, porque eu trabalho em prol da qualidade de vida e das pessoas, né, e isso, de certa forma, também me motiva a continuar praticando atividade física e motivando cada vez mais os meus alunos. Então é uma experiência muito gratificante, dia a dia é gratificante demais. O bom preparo antes do esporte é fundamental. Quantas horas você acha que é necessário para ter um bom resultado lá no final? Bom, isso vai depender dos objetivos de cada pessoa, né? Se ela quer ser uma atleta de elite, se ela quer ser simplesmente um praticante de determinada modalidade, então vai depender muito dos objetivos dessa pessoa. Mas acredito eu que de 3 a 4 vezes por semana, ela treinando de forma efetiva, tentando ter um bom treinador para que possa, de certa forma, motivar esse atleta e também direcionar de forma correta, ela vai ter bons resultados. Quais são as dicas que você passa para os jovens que sonham ter uma vida saudável ou até para atletas que estão começando aí na carreira? Bom, primeiramente a pessoa tem que ter disciplina, né? O atleta, o praticante de qualquer atividade física tem que ter uma disciplina para entender que todo trabalho, para você ter bons resultados, você precisa ter uma atividade sistematizada. Então, disciplina antes de tudo.
A segunda coisa seria motivação. Ela precisa estar motivada na prática daquela determinada atividade física para que ela continue até mesmo desenvolvendo cada vez mais, né, nessa modalidade que ela escolheu. E terceiro, uma boa orientação, né? Ela precisa ter um profissional capacitado, né, para que não tenha ter problemas como lesões e até mesmo problemas maiores por conta de uma má orientação. Então, seriam esses 3 fatores determinantes assim, para que a gente consiga perceber bons resultados e você não ter nenhum problema de qualquer tipo, como lesões e tal. É muito importante ter uma boa orientação. E não é só o educador físico que é necessário. Tem que ter a orientação de um nutricionista, por exemplo. E seria, no caso, né, a gente chama de tríade, né? Que a gente consegue daí, a partir dessa tríade, a gente consegue direcionar e potencializar esse atleta, que seria uma alimentação balanceada, né, e equilibrada, que é feita pelo um profissional, no caso nutricionista, a questão da prática de atividade física sistematizada pelo profissional de educação física e, por fim, ter uma vida também social equilibrada. Isso é importante, a questão psicológica, se ele está bem com ele mesmo, ele vai conseguir, de certa forma, ter uma vida saudável e equilibrada. O fortalecimento muscular, a maior flexibilidade e funcionamento dos ossos e articulações e a capacidade mental são alguns dos benefícios do esporte para o corpo humano. É importante o incentivo de exercícios desde a infância, pois quando o hábito desportivo é criado e estabelecido, ajuda o adolescente a combater problemas e vícios na adolescência, como o sedentarismo e a obesidade. A maratona é uma competição realizada na distância oficial de 42 km e 195 metros e que geralmente é realizada em ruas e estradas. Todas as regras do evento são estabelecidas pela Federação Internacional de Atletismo. Estamos aqui com o Daniel, ele é corredor amador e vai explicar pra gente como surgiu o gosto por esse esporte. Tudo bem, Gabriel? Esse gosto pelo esporte ele surgiu, né, desde pequeno. Eu já pratico esportes há muito tempo. Meu pai, ele é corredor mesmo, ele é apaixonado pelo esportes e me incentivou muito pela prática do esporte, né? E o esporte, a corrida mesmo, hoje, que é bem falada no mundo inteiro, e foi onde eu peguei o gosto, a paixão. Existe um ritmo certo para correr aí maratonas? Olha, cada prova, né, existem provas de 5, 10, 15, 21, que é a meia maratona, e a maratona, que são os 42 quilômetros. Cada prova tem um ritmo certo e cada corredor tem o seu ritmo, né? Todos tentam bater o seu recorde em cada prova, porém todos têm que ter um limite, né? Cada um sabe onde é o seu limite. E você, como um atleta amador, não tem como aí de uma hora para outra correr 42 km, que é o que os profissionais correm. Não. É impossível do nada você correr os 42. Eu comecei correndo, fazendo provas de 5, passei para provas de 10, provas de 15, 10 milhas, que são 16 quilômetros, meia maratona, e agora eu estou num treino pesado para fazer a maratona. Qual foi a primeira prova que você correu? A minha primeira prova foi em 2008, uma prova da Nike, uma prova foi realizada na USP, em São Paulo, e teve essa prova no mundo inteiro, né? Todos os corredores do mundo estavam participando dessa prova. Em relação à alimentação, o que deve ser ingerido antes e depois de uma prova? Olha, antes das provas, você tem que ingerir uma alimentação leve, balanceada, não pode comer alimentos muito pesados, porque o esforço durante a prova é muito grande. Então, se você come alimentos muito pesados, você pode passar mal, ter ânsia, vômito. Não vai comer uma feijoada e uma macarronada antes de uma maratona. Não, feijoada não dá, mas macarrão até que é bom antes de alguma prova, né? E depois, existem corredores que perdem muitos quilos durante as provas. Eu mesmo já cheguei a perder 4 quilos em uma prova. Só que você está perdendo muito líquido, né? Então depois você tem que ingerir frutas, alimentos mais com açúcar, né, para você recuperar esse peso perdido. Você disse que a primeira prova que você fez foi a prova da Nike. Mas qual foi a prova que mais trouxe experiência? A prova que mais me trouxe experiência foi uma prova do Corpo de Bombeiros, lá na região do Ipiranga, em São Paulo, uma prova de 15 quilômetros, onde o percurso foi um dos mais difíceis que eu já enfrentei até hoje. Muita subida. Quando se diz em maratona para o brasileiro, obviamente ele vai pensar na São Silvestre. Você já correu? Já participei da São Silvestre em 2009, porém é uma prova de 15 quilômetros, né? Diferente da maratona, que o pessoal acha que confunde muito a São Silvestre com a maratona. E visando as Olimpíadas,
Você acha que o Brasil pode alcançar uma medalha aí na maratona? Olha, no atletismo, sim. Na maratona nós já tivemos alguns casos. E com certeza vou estar torcendo muito para todos os brasileiros, né, que tragam uma medalha de ouro para a gente. Até porque agora a gente está correndo em casa, né? Isso, exatamente. E é uma experiência maravilhosa para todos os atletas do Brasil e para todos os atletas do mundo, né, que vão participar das Olimpíadas. Um fato muito inusitado que aconteceu em 2004 nas Olimpíadas de Atenas foi com o brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Que um cara lá entrou na pista e segurou ele estava em primeiro lugar. O que você tem a dizer sobre isso? Foi um fato muito lamentável. Ele acabou perdendo essa prova, né, ficando com a terceira colocação. E foi um momento triste para todo o esporte mundial. Porém, anos depois ele foi reconhecido. Foi falta de organização, será, do evento? Deixar uma pessoa que estava ali para assistir invadir a pista e segurar um atleta que estava em primeiro lugar? Eu não ponho a culpa na organização da prova, porém, porque é um evento que todos querem o bem. Ninguém imaginava que aquilo podia acontecer. Hoje eles já são mais preparados. E para finalizar a nossa entrevista, Daniel, nós do programa Impacto queremos dar uma medalha para você. E essa é a forma de dizer o nosso muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Valeu. Quais são os cuidados que você passa para os atletas que possa ficar de recado para quem está assistindo a gente? Bom, então primeiramente, como eu já disse, né, antes de você iniciar qualquer prática de atividade física, qualquer esporte, você tem que ter uma orientação de um profissional capacitado. Feito isso, você tem que entender os seus limites, respeitar os seus limites acima de tudo. Então, se você tem uma técnica de treinamento sistematizada, você vai aos poucos, né, expandindo a sua capacidade de treinamento e até mesmo os seus limites. E aí os cuidados que eu, então, no caso, peço para prestar bastante atenção é em relação às lesões. Então, respeitar os seus limites. Se você está percebendo que o seu corpo está pedindo um descanso, que ele não está conseguindo mais, de certa forma, extrapolar aquele seu limite, é preciso cautela, né, e paciência para que você não tenha problemas como lesões e até mesmo overtraining, que aí você vai ter problema seríssimo e até mesmo você vai ser até impossibilitado de praticar qualquer atividade física. A cãibra seria um sinal que o atleta chegou ao limite do seu corpo? De certa forma, sim, né? A gente vê muitos atletas que estão no seu limite, estão no treinamento muito intenso, em época de Olimpíadas, por exemplo, né? Que o treinamento é muito mais intenso, muito mais forte. E o atleta, né, por questões de esgotamento, ele acaba tendo vários sinais, né, de esgotamento do próprio organismo. Então a cãibra seria um deles. Mas a cãibra também pode ocorrer em pessoas que não praticam nenhum tipo de atividade física, por problemas circulatórios, por falta de prática de exercício físico mesmo. Então a cãibra é um sinal, né, de esgotamento, mas também ela pode ser um fator também de alerta, dizendo que a pessoa também necessita praticar uma atividade física. Esse é o recado para os sedentários. Isso, por favor, pratique atividade física pelo menos 3 a 4 vezes por semana, 40 minutos já é o suficiente. Visando o quadro de medalhas desse ano das Olimpíadas de 2016, você acha que o Brasil pode ficar em primeiro em comparação às outras Olimpíadas? Eu acho difícil, né? Eu acho que ainda nós não temos, né, condições técnicas, tecnológicas e atletas para chegar em primeiro lugar no quadro de medalhas, né, em geral, assim. Mas eu acho que o Brasil vai trazer grandes medalhas para a gente, tem grandes atletas, né, atualmente, que podem, né, digamos assim, nos alegrar, né, e até mesmo trazer uma medalha de ouro para o Brasil. Mas eu acho que ainda é muito cedo, né, nós estamos bem atrasados em relação às políticas públicas, ao incentivo ao esporte, né, então acho que ainda a gente não consegue ficar em primeiro lugar. Mas vai ser uma Olimpíadas bem, né, vai ser no Brasil, acho que uma Olimpíadas bem calorosa, bem alegre, e eu estou torcendo para que a gente consiga, né, ser, né, uma grande Olimpíada, acontecer em forma de Olimpíadas. É isso. E para finalizar a nossa entrevista aqui com o André, eu vou pedir à nossa produção
a nossa forma de agradecimento a essa entrevista é a medalha Impacto. André, muito obrigado por essa entrevista, obrigado pelas suas palavras e pelas suas dicas para os nossos jovens, né, que vão começar aí na carreira de atleta. Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigado. E aí fica aí o convite a todos. Pratique atividade física, qualidade de vida e saúde é só com a prática de atividade física. Valeu! Sabemos que as Olimpíadas eram formas de reverência aos deuses, sobretudo ao deus Ares, deus da guerra. Como as Olimpíadas impactaram nas guerras e na política? Principalmente nas guerras, as Olimpíadas impactam através da sua trégua. Em alguns momentos na história, principalmente no período das guerras médicas, na qual os gregos lutavam contra os persas, por volta aí do século V a.C., nós tínhamos até uma trégua. Os gregos paravam de brigar, faziam os jogos, e a partir desse momento que eles faziam os jogos, a única importância era, obviamente, jogar. Claro, como nós já sabemos, os jogos não são exclusivamente esportivos, né? São também religiosos, sociais e políticos. Então a trégua na guerra, ela se envolve muito exatamente com essa ideia. É uma proposta política, uma proposta religiosa e, sobretudo, uma proposta também esportiva e social. E Rafael, fora as guerras e a política, as Olimpíadas têm alguma outra influência na história? Claramente, eu acredito que as Olimpíadas elas podem influenciar também as relações sociais que nós podemos enxergar não só na Grécia Antiga, mas em todo o processo histórico. Relações sociais eu penso se pensarmos em questões de como o desenvolvimento humano vai acontecendo, os jogos eles têm essa intenção do desenvolvimento não só físico dos homens, mas também nas relações culturais. Hoje os Jogos Olímpicos eles são muito mais culturais do que políticos, apesar de termos aí ainda uma carga muito forte de política, menos religiosa, claro, mas muito forte na questão política e principalmente cultural. E Rafael, as Olimpíadas têm influência na junção dos povos? Claramente, eu acredito que quando nós vamos remontar a história agora um pouco mais moderna, né? Não só a Grécia Antiga teve essa relação, mas depois em 1896, com a retomada desses Jogos Olímpicos, nós tivemos aí a formação dos aros olímpicos. E os aros olímpicos eles têm um sentido bastante interessante. E o sentido é simples, são 5 aros olímpicos e os 5 aros representam 5 continentes. Então é transparente que Jogos Olímpicos, nesse contexto, referenciam a união dos povos. É impossível que nós olhemos para essa situação e não possamos tirar essa conclusão de que o símbolo maior das Olimpíadas são os aros olímpicos. E se esses aros olímpicos eles representam os 5 grandes continentes, isso é claramente uma união dos povos. E os Jogos eles representam isso, essa coisa de você unir povos apesar de problemas, apesar de guerras, apesar de conflitos. Rafael, o programa Impacto gostaria muito de agradecer a sua presença com a gente na nossa entrevista e como todo campeão merece, está aqui a nossa lembrança para você, uma medalha de ouro. Como todos os esportes, as Olimpíadas sofreram adaptações de acordo com a localidade nas quais estão inseridas, com a faixa etária, com a cultura e com as necessidades especiais. Veremos a seguir como funciona e quais esportes possuem os outros tipos de Olimpíadas. Como parte integrante do movimento olímpico, as Olimpíadas de Inverno acontecem a cada 4 anos e trazem uma proposta diferente, onde as modalidades são disputadas no gelo e na neve. Atualmente, as Olimpíadas de Inverno contam com 7 esportes. Cada esporte pode ser dividido em modalidades, como é o caso do snowboard, pois é praticado nas modalidades halfpipe, cross e slalom gigante. A Paralimpíada, ou Paralimpíada, é um evento esportivo que só participam atletas que possuem algum tipo de necessidade especial, seja ela física ou sensorial. Traduzindo, trata-se dos Jogos Olímpicos, porém com esportes adaptados. A Paralimpíada surgiu em meados da Segunda Guerra Mundial, que deixou milhares de mortos, feridos e vestígios da sua tamanha plenitude, com o objetivo de reabilitação física e emocional de todos aqueles que perderam algum membro ou sofreram quaisquer tipo de trauma. Para quem pensa que a Paralimpíada compreende pessoas com limitações, está muito enganado. Atualmente, a competição conta com 27 modalidades, sendo 25 já disputadas em edições anteriores, e 2 que terão sua estreia nos Jogos Olímpicos deste ano, no Rio de Janeiro. No programa de hoje, vimos um pouco
pouco sobre a história dos Jogos Olímpicos e seus esportes. E se você gostou do nosso programa, nos acompanhe pelas redes sociais. O programa Impacto fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.